Olá, tudo bom? Espero que você esteja hoje feliz. Dormiu bem, passou uma noite boa, ou não também, né? Nós conversamos ontem sobre a luz solar, né? Que ela também faz parte dos remédios naturais. Hoje nós vamos falar sobre os exercícios. E se nós acostumamos nosso organismo com o exercício, nosso físico, a se exercitar, porque Deus nos programou para se mexer e não para ficar parado, né? Para ficar parado nós já ficamos quando dormimos, aí geralmente pessoas ficam de 8, 10 horas em cima da cama, ele fica parado essas horas. Então, quando desperta, quando acorda, quando levanta, é preciso se mexer, não é? E o exercício faz parte também dos oito remédios que Deus nos concedeu. Mas como é que o exercício pode se tornar um remédio para nós e não um incômodo, né? Ele precisa ser feito com prazer, com gosto, com satisfação, não por obrigação apenas. Nós sabemos que nós temos que fortalecer nossos músculos e é através de exercícios que nós fortalecemos. Não é só o caminhar, quem fica em casa ou quem trabalha, quem está preso a um escritório, a um trabalho mais parado, mais sentado. Então ele tem necessidade de praticar o exercício para fortalecer os músculos, senão enquanto você é jovem, você tem o vigor da juventude, mas você vai envelhecer. E quando você já começar a passar dos 40, você já vai sentir o problema do músculo flácido. Então, para que isso não aconteça, exercite enquanto ainda é jovem e vai pela vida fora exercitando. Porque a necessidade do exercício é desde criança, jovem, adulto, idosos, né? Primeira idade, segunda idade, terceira, quarta. Até enquanto a gente está vivo, a gente precisa mexer o nosso corpo. Eu escolhi falar hoje também um pouco disso, porque isso faz parte da nossa saúde. E eu quero ler para você o quanto benefício traz um exercício, mas não aquele exercício que você exagera, que você vai para uma academia e você fica malhando horas em busca de um físico saudável, mas na realidade você está exagerando e não pode. O exagero se torna prejudicial. O exagero, ao invés de se tornar benéfico à saúde, ele começa a prejudicar o corpo. Então, muitos começam a fazer exercício, vai para uma academia, outro faz algum outro exercício e ele acaba cansando e abandonando. Então, é melhor você começar de leve, né? E adquirindo prazer no exercício, para você ter ele a vida inteira. Tomar isso como parte desse quadro de benefícios obtido através da natureza, né? Porque o exercício você pode fazê-lo ao sol, né, ao ar livre, ou então você pode ir também para uma academia, lógico, hoje em dia a moda é academia, né? Todos eles são benéficos, desde que você saiba dosar o tempo certo. Por exemplo, de manhã é bom os exercícios aeróbicos, né? Aqueles que cansa, que puxa seu fôlego, né? Ajuda você a respirar mais forte, a exercitar seus pulmões. E também à tardezinha, principalmente idosos, pessoas de mais idade, fazer exercício mais leve, né? Passou dos 30, você precisa tomar cuidado, porque a insônia pode vir ainda quando você está jovem, devido a momentos, né? Eu, pelo menos, se eu fizer um exercício muito agitado à tardezinha, eu tenho dificuldade de sono. Eu evito, assim, exercitar muito, fazer até serviço, até fazer algum serviço à noite, eu procuro fazer ele com calma, devagar. Se eu agitar meu organismo, aí eu não durmo.
Então, você precisa se conhecer, conheça seu organismo e veja qual o melhor horário para você fazer seu exercício, mas não deixe de fazer. Eu quero ler para você alguns benefícios que o exercício pode trazer a cada um de nós. Diz assim: o exercício num contexto de um todo só vale quando ele é praticado com satisfação. Ele faz parte de um estilo de vida, em harmonia com a verdadeira expressão das necessidades das leis impressas em nosso código genético. Então, ele faz parte do nosso código genético, das necessidades orgânicas de cada um de nós. Ninguém pode viver sem ele. Por quê? Porque senão, quando você ficar idoso, você vai ter problemas de saúde, né? De nervo, seus tendões precisam ser sempre fortes. Diz assim mais: os benefícios de um programa de exercício regular, moderado e prazeroso são vários. Você só vai obter bons resultados quando você segue essa regra. Precisa ser feito com prazer, precisa ser feito moderado, de acordo com a capacidade de cada um, e também prazeroso, de várias maneiras. Você tem que conseguir extrair prazer dos momentos de exercício, não só por obrigação. Então, esse exercício praticado assim, dentro desse contexto, ele reduz pressão alta. É uma dos benefícios que o exercício nos consegue, né? Diz aqui: o exercício descontraído, realizado sem pressão ou obrigação, alivia o estresse. Pode-se fazer isso por vários mecanismos. Sabemos que a endorfina, lembra que nós falamos ontem sobre a serotonina? Então, o exercício produz outro tipo de hormônio para nós, que é a endorfina. E a endorfina, junto à serotonina, também é um hormônio que produz alegria, prazer, bem-estar. E isso faz com que a pressão arterial ela controle, né? Eu consegui controlar a minha assim. Então, olha só, esse hormônio, a endorfina, você consegue aumentar essa taxa de endorfina no seu organismo praticando exercícios mais prazerosos, não aquele que você vai e fica lá horas e horas e horas sofrendo lá, fazendo um exercício pesado, né? Porque eu preciso emagrecer, eu preciso deixar meus músculos mais fortes. Não, faça descontraído, exercícios descontraídos, prazerosos, uma boa caminhada ou uma corrida de 10, 15 minutinhos, algo que você tenha prazer, e isso tem que se tornar tem que ser num ritmo que seja realizado todos os dias, né? Diz os médicos aí, eles dizem que nós temos que ter 150 minutos de exercícios assim, aeróbicos, né? Mas puxando uma velocidade a mais do que o que nós caminhamos dentro de casa, o que caminhamos no trabalho, o que caminhamos quando vamos fazer algo no comércio. Ele é preciso ser um pouco mais agitado do que esse simples caminhar, certo? E diz que nós precisamos disso, 150 minutos de exercícios semanais. Então, um dos seus benefícios é esse. A endorfina é um dos hormônios necessários para o nosso bem-estar, para que o nosso dia ocorra tranquilo. Ele é um dos hormônios que produz o bem-estar, a alegria, ou seja, sentimentos bons. Então, se você faz o exercício agitado demais, ao invés de você produzir a endorfina, você vai produzir a adrenalina e você vai ficar elétrico. Você para de fazer exercício e você continua elétrico, né? Por isso que eu não gosto de fazer exercício à tarde, porque ele produz uma eletricidade exagerada no organismo. É preciso fazer com calma, né? Então, os limites entre os benefícios e os prejuízos, né, de um exercício andam junto.
Você pode estar se beneficiando e também você pode estar se prejudicando. E aí você precisa conhecer o seu organismo. Qual é o melhor horário? Que tipo de exercício eu posso fazer de manhã? Que tipo de exercício eu posso fazer à noite? Isso é você que vai ditar de acordo com o seu conhecimento sobre você mesmo, sobre o bom andamento ou se você está sendo prejudicial ou está sendo benéfico. Qual exercício seria melhor? Aí você tem que fazer o seu balanço aí na sua vida. Diz também que exercícios moderados, como alongamento, exercícios assim à tarde, ele induz você ao sono, ele vai promover um sono bom, né? Por exemplo, os exercícios de alongamentos, é muito bom você fazer na parte da tarde, né? No começo da noite. E aí ele diz, né? Nós já falamos que ele diminui a pressão arterial, ele é um tratamento muito bom para a pressão alta. Quem tem esse problema deve se exercitar. Diz aqui, a razão da queda da pressão após o exercício está na diminuição da quantidade da adrenalina que você tem no seu corpo. Você ficou agitado, nervoso com alguma coisa? Faz um pouco de exercício, então a sua adrenalina vai abaixar, né? Aí diz também que ele diminui colesterol, ajuda no emagrecimento, né? Os exercícios regular, ele tem a capacidade de reduzir o peso. Então, é bom se mexer um pouco mais, quem está precisando de perder uns quilos. Ele ajuda a controlar o peso do nosso corpo, né? Diz também que ele previne diabetes. Já pensou? Que beleza? Diz aqui que o diabetes, né, a prática do exercício é fundamental para a prevenção e tratamento dos diabéticos, principalmente as fases adultas, né, que geralmente é o diabetes 2, é o adulto que tem. E se ele tem o hábito, ou se ele quer formar o hábito do exercício, 150 minutos semanais, ele vai ajudar a prevenir, ele vai ajudar as suas células, né? Dar aquela abertura nas células, se recebe o açúcar, ao invés do açúcar para o sangue, ele precisa ir para as células, né? Porque ele cria energia. O açúcar cria uma energia nas células. E se ele é uma pessoa que não gosta de fazer exercício nenhum, as suas células começam cada vez mais a não abrir a portinha para entrar o açúcar, para que ela fique energizada. E esse açúcar, ao invés de ser para as células, ao invés de ser benéfico, ele vai para a corrente sanguínea. E aí ele vai para a urina, e a urina fica doce, né? Como tem o diabético, a urina doce. Isso teria muita coisa para se falar sobre isso, mas não quero falar no momento. Também o exercício ajuda a diminuir os vícios. Quem tem vícios, né, de fumar principalmente, né, esse médico cita aqui, o exercício de fumar você pode controlar também praticando exercícios, né? Ele ajuda nessa força para essa batalha, quem precisa ou quem quer deixar de fumar. Diz aqui, como e onde fazer exercícios? Aí é a sua escolha. Como você quer fazer seu exercício e onde você quer fazer seu exercício. Quem está lutando aí com vícios de fumar, né, e outros vícios, o mais benéfico é o exercício ao ar livre. Aliás, não é só para quem está lutando com a batalha do fumo, mas é para todos, quem puder fazer o exercício ao ar livre, né, fazer uma corrida, uma caminhada, um alongamento. Hoje as praças, né, tem muito instrumento de exercício. Então, é benéfico para todos o exercício ao ar livre, mas não tem problema se você prefere fazer num lugar fechado, numa academia. Mas é muito bom. O que não pode acontecer é você arrumar desculpas que não tem onde fazer exercício e aí não fazer nenhum.
Você pode fazer até dentro da sua casa, num corredor que você tiver. Você pode fazer ali. Eu gosto de fazer aqui na minha casa de manhã, quando eu levanto. Se está muito escuro, eu corro aqui dentro do meu corredor. Quem conhece minha casa sabe que ela é espaçosa. Dá para fazer até uma corrida aqui no quintal, no corredor. E aí, o que a gente não pode começar a inventar para nós mesmos, né? A procrastinação é deixar sempre para depois. Se você fazer uma corridinha de 10, 15 minutos diário na parte ou de manhã, ou a hora, o seu momento, é você que vai escolher. Você vai ver como vai ser bom para o dia todo. Eu gosto de fazer de manhã, porque eu acordo, né? Eu tô com disposição, então eu faço aí uma corridinha de 10, 15 minutos e eu ainda faço pilates, né? Vocês que me conhecem sabem. Mas essa corridinha de manhã eu gosto de fazer. Faz no quintal, faz dentro de casa, faz onde puder. Se tá chovendo, faz dentro de casa, se tá sol, se tá gostoso, faz lá fora. Não, ninguém tem motivo para dizer, eu não tenho onde praticar exercício. Nós temos sim. Não pode procrastinar, ficar procrastinando essa necessidade de exercitar, tá ok? Então, faça com prazer, não torne isso uma obrigação, mas sim um momento de prazer que você escolheu para se dedicar a você mesmo, né? Fortalecer seus músculos, criar uma energia, né? Fazer sua endorfina ficar mais forte aí, te dando um dia prazeroso, tá bom? Por hoje é só, que Deus te abençoe. E ainda tem mais coisas para se falar sobre isso. Nós falamos só, agora acho que deu cinco itens ainda. Ainda falta mais 3, tá bom? Que Deus te abençoe. Mais 3 dias vamos estar junto aqui. Fique com Deus e que a paz de Jesus seja contigo.